É assim que a polícia alemã trabalha. Eles acabaram de descarregar os refugiados assim que eles estavam falando com a guarda municipal. Eles estão a toda velocidade aqui. Eles fazem isso rápido. Enquanto eu estava filmando, eles os descarregaram aqui. Eles deveriam esperar, notificar a polícia polonesa e só depois essa deveria se encarregar do negócio. Mas os alemães não fizeram nada disso. Eles só vieram, deixaram os imigrantes e meteram o pé. Os alemães estão metendo imigrantes ilegais em nosso país. A Polônia descobriu isso há um ano, cerca de uma semana após as eleições europeias, que os alemães vieram, deixaram alguns afegãos no estacionamento de uma loja e depois voltaram para a Alemanha. Houve um escândalo. O premier Donald Tusk disse que isso era ultrajante, que ligaria para o então chanceler alemão Olaf Scholz e lhe diria para não repetir essas coisas. Você acha que os alemães ficaram preocupados com o telefonema de Tusk? Eles não estavam nem um pouco preocupados. Nesse meio tempo, eles já haviam transferido mais uma dezena de milhares de imigrantes ilegais para a Polônia. Quantos refugiados a Polônia recebeu? 0. E você tem orgulho disso? Se você me pergunta sobre islâmicos e imigrantes ilegais, então nenhum virá para a colônia se ele é ilegal. Nós recebemos mais de 2 milhões de ucranianos que estão trabalhando. São pessoas pacíficas na Polônia. Não recebemos nenhum islâmico, porque essa foi nossa promessa. Mas eu não estou falando de imigração ilegal. Estou falando de refugiados. O presidente da comissão disse que você é racista. Você mesmo tem orgulho de vocês não terem recebido nenhum refugiado. Claro, porque é isso que nosso povo espera de nosso governo. É para isso que o governo foi eleito. É por isso que a colônia é tão segura. É por isso que não temos nenhum atentado terrorista. Olha para as ruas na Polônia. Vocês podem nos chamar de populistas, nacionalistas e racistas. Não me importo somente com minha família e meu país. A Polônia iniciou uma operação militar em suas fronteiras com 2 países, Alemanha e Lituânia. Tropas das Forças Armadas do país deverão, por pelo menos um mês, atuar na chamada Operação Ocidente Seguro, segundo anunciou o ministro da Defesa Nacional polonês Władysław Kosiniak-Kamysz. Na segunda-feira, 7 de julho, o posto de controle de Budzisko, na fronteira com a Alemanha, amanheceu com medidas de segurança adicionais. Na fronteira com a Lituânia, 13 postos fronteiriços foram incluídos na operação. Já na fronteira com a Alemanha, 52 postos. Apesar de Alemanha e Lituânia serem países membros da União Europeia, assim como a Polônia, e terem fronteiras livres, as medidas de controle de passagem introduzidas por Varsóvia têm uma razão. Há um ano atrás, a Polônia descobriu que a polícia alemã estava introduzindo no território polonês cidadãos estrangeiros ilegais indesejáveis em seu próprio território. Neste ano, as autoridades de Varsóvia começaram a suspeitar que a Lituânia estaria em um esquema de repassar para o território polonês imigrantes ilegais. Hoje é 3 de julho, cerca de 1h da manhã, na ponte fronteiriça de Gubin. Os alemães estão vindo da delegacia que fica do outro lado da ponte e estão acompanhando um imigrante. Eles estão o conduzindo para a Polônia. Não tem nenhum guarda polonês aqui, nenhum policial polonês. Provavelmente os alemães estão tentando sem acordo e pela cobertura da noite. É assim que eles fazem. Eles acham que podem fazer de tudo. O nosso Premier Tusk está sendo ridicularizado. Ele diz que não precisamos agir, que os alemães estão cuidando das coisas. Meus colegas foram perguntar para o homem se ele tem algum documento, só que ele não tem nada. Aí ele voltou para o lado alemão só com um saco com comida debaixo do braço. Os alemães só queriam que ele entrasse aqui e o deixar na rua de noite. Jogar fora assim mais um imigrante. Olha como os policiais estão parados. Essa é a relembrança das piores memórias. Por inúmeras vezes, cidadãos poloneses
filmaram ações estranhas de policiais alemães na fronteira com seu país. Pela noite, os policiais alemães conduzem imigrantes ilegais até a fronteira e lhes dão instruções de como entrar na Polônia. De dia, vans da polícia alemã já foram vistas fazendo coisas semelhantes em locais menos vigiados da fronteira bilateral. Em determinadas situações, policiais alemães utilizaram instrumentos de guerra radioeletrônica para interferir no sinal de controle de drones utilizados pelos poloneses para vigiar sua fronteira. Uma tentativa de cegar as autoridades de Varsóvia sobre o que está acontecendo. As medidas alemãs estão causando muita indignação entre parte da população polonesa. Alguns movimentos patrióticos se reúnem nas fronteiras. Geralmente, eles são formados por homens que expressam o total desejo de não ver imigrantes ilegais na Polônia. A situação cria uma pressão natural em Varsóvia para que esta não adote a política de recebimento de refugiados e imigrantes ilegais da União Europeia. De acordo com dados das autoridades polonesas, a Alemanha tem enviado para a Polônia centenas de imigrantes ilegais todos os meses, embora a intensidade de tal fluxo parece ter caído em 2025 se comparado com o de 2024. Um fato a ser destacado é que boa parte destes imigrantes, parte oriunda do Oriente Médio e de países em conflito, chegou à Europa por via de outros países, cruzou o território polonês e depois entrou na Alemanha. Mas ao desviar o fluxo imigratório de seu território para a Polônia, a Alemanha tem provocado mais preocupação e indignação entre os poloneses. A Polônia é para os poloneses e não para as pessoas que passam necessidade ao redor do mundo. Com todo respeito, mas respeito e cuidado somente às devidas pessoas. A Polônia é para os poloneses. Esses imigrantes, em particular os islâmicos, vêm até aqui nos estuprar, roubar, assaltar. Por quê? Porque se eles fazem isso em um país islâmico, eles teriam perdido a cabeça já no terceiro dia. Não há pena de morte na Polônia. Por isso eles vêm para cá te roubar e te estuprar. Isso é o que aconteceu nos últimos dias. Uma menina foi estuprada. Seus olhos foram arrancados com uma chave de fenda. Isso é trágico. Um polonês foi esfaqueado até a morte em uma pequena cidade de 5.000 habitantes. Um imigrante ontem literalmente jogou pedras em pessoas e carros. Um georgiano, que retornou da Alemanha alguns dias antes, atacou com uma faca uma loja perto da estação de trem. Esses são eventos reais que estão acontecendo na Polônia neste momento. Não queremos isso aqui. Queremos deportações em massa. Queremos fronteiras rígidas e queremos que a Polônia seja segura. A situação é muito desagradável, perigosa, embora eu seja da província de Lublin. Os estrangeiros que são perigosos para mim também vêm até nós. Quero apenas que nossa Polônia e meus netos se sintam seguros neste país, para que não olhem para trás quando forem passear à noite. Percebemos que há cada vez mais pessoas desse tipo no país. Ouvimos falar de ataques. Para mim, isso é chocante e ultrajante. E sou a favor de fechar a fronteira, selar a fronteira e impedir que qualquer pessoa venha da fronteira alemã, impedindo que a polícia traga estrangeiros para a guarda de fronteira e os envie para o país para serem verificados. E, em seguida, deixar essas pessoas entregues à própria sorte. Há 3 maneiras pelas quais a Alemanha devolve imigrantes à Polônia, 2 das quais estão em operação há muitos anos, e a terceira é relativamente nova e que agora ocorre em uma escala muito maior do que as outras 2 juntas. A primeira é o Regulamento de Dublin, da União Europeia,
que estipula que se um solicitante de asilo apresentar um pedido de proteção internacional em um Estado membro da União Europeia e depois se mudar para outro antes de ter seu pedido processado, ele poderá ser devolvido ao Estado membro original. A segunda maneira é o chamado procedimento de readmissão. Ele baseia-se em um acordo bilateral entre os dois países que permite o retorno de outros tipos de imigrantes que se mudaram ilegalmente de um para o outro. O fluxo de volta de imigrantes, segundo o regulamento de Dublin, e da forma de readmissão foi, no entanto, ofuscado por um novo tipo de retorno resultante da decisão da Alemanha de reintroduzir controles em suas fronteiras com a Polônia e República Tcheca em outubro de 2023 para evitar a imigração ilegal. Esta maneira permite que as autoridades alemãs rejeitem imediatamente os imigrantes que tentam atravessar a fronteira sem o direito de fazê-lo. Em 2024, a Alemanha recusou 9.369 pessoas na fronteira com a Polônia com base nisso, de acordo com dados da polícia alemã obtidos pela imprensa TVN. Pouco mais da metade dessas pessoas eram ucranianas, 4.704, seguidas por afegãos, 580, sírios, 470, georgianos, 370 e indianos, 224. Na fronteira entre Alemanha e Polônia, cidadãos poloneses aplaudiram a medida de seu governo de endurecer o controle sobre a travessia. Na lógica polonesa, o país não é obrigado a receber imigrantes que a Alemanha simplesmente não quer abrigar em seu território. Apesar dos acordos e ambos os países serem membros da União Europeia, o desentendimento é sobre a maneira como Berlim e Varsóvia veem a imigração ilegal e o acolhimento de refugiados. Berlim, que há anos adota uma política mais receptiva, é criticada pela Polônia justamente por ter tido uma política fronteiriça mais acolhedora. Por sua vez, a Polônia rejeita a ideia de receber refugiados, talvez com a exceção do acolhimento dado aos seus vizinhos ucranianos. Uma das principais preocupações da Polônia é justamente passar pelos mesmos problemas que países como a Alemanha e França passam com a grande entrada de islâmicos radicais. Na lógica polonesa, embora todos estes países façam parte da União Europeia, não se pode aceitar uma distribuição de imigrantes ilegais pelos países membros do bloco, como Bruxelas tem defendido. Ao mesmo tempo, a Polônia luta para deixar de ser um país de passagem de imigrantes. Anteriormente, muitos deles cruzavam o país em direção à Alemanha, depois de terem primeiro chegado a Belarus. Só que com a política alemã de devolver os imigrantes, a batata quente acaba passando para as mãos dos poloneses. Para eles, se os alemães querem receber refugiados e imigrantes ilegais, que recebam, já que é o que eles pregam, mas que não forcem a Polônia os receber. O tema é um dos mais ricos de controvérsias atualmente dentro da União Europeia, já que causa atrito entre os países do bloco. Até onde os países europeus são soberanos, que realmente devem mandar em suas fronteiras. Será que a Polônia está certa? E as ações da Alemanha? Deixe o seu comentário aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Lembrando para vocês que nós estamos publicando material diariamente também no Twitter.